Você abre o programa e você puxa um áudio e você está editando de boas e de repente você vai exportar e eu sou Alan Silva e vou explicar para você quais são os erros que acontecem no Premiere. Se você é um editor de vídeo, com certeza já se deparou com alguma tela de erro do Premiere, seja abrindo o programa, editando ou exportando. São diversos erros que aparecem e que muitas vezes a gente nem sabe a solução ou como se proceder diante deles. Vou apresentar para vocês alguns tipos de erros comuns que aparecem no Premiere. Por se tratar de um programa que está em constante evolução por causa dos codecs, por causa dos formatos, dos vídeos, das mudanças imediatas que tem, das câmeras e tudo mais, Premiere é um programa que está constantemente em mudança. Sempre tem revisões, sempre tem atualizações. E é por isso que se faz necessário que você use o programa original para que você não sofra com esses problemas ou com erros frequentes ou até mesmo com configurações que possam impedir o seu projeto. O erro mais comum que pode aparecer para você é o erro da placa de vídeo. Que erro é esse? Ele não reconhece que o drive ou a sua placa de vídeo é apto para fazer o uso da GPU na hora que você estiver usando o programa. Quais são os efeitos que você não vai conseguir fazer? Por exemplo, se você for editar material em 360 graus, que vai usar a transição, você não vai conseguir nem visualizar e você não vai conseguir instalar nenhum tipo de efeito, nem colocar nenhuma transição nesse tipo de material. E tem outros materiais também que requerem uma GPU e você não vai poder usar por conta disso. Mas isso não é motivo de você não usar o programa. Basta clicar em continuar, que você vai continuar usando o programa para edição normal. E esse erro vai aparecer sempre. Em alguns casos, caso você tenha uma placa de vídeo boa ou média e você considere que a sua placa é boa, basta você atualizar o seu drive. Você vai procurar a atualização dele e atualizar para a versão mais recente e pode ser que o programa reconheça que esteja apto para usar com os recursos novos, certo? Um outro erro que pode aparecer na hora que você vai exportar, por exemplo, ou na hora que você vai dar o render, o seu arquivo apresenta esse erro de disco cheio. Ou seja, você não tem espaço no HD suficiente nem para gerar o render, para gerar ali o arquivo de leitura momentâneo, nem muito menos para exportar. E aí você precisa secar o disco, né? Esse é bem simples, aparece o nome lá, disco cheio. E aí você não consegue mais exportar. Outro erro comum que vai aparecer para você é o erro de áudio, quando não há uma leitura de áudio. Então, ou o áudio não tem uma terminação, ou ele não tem um formato apto para leitura. Então aparece lá que o áudio, a saída do áudio do canal não está válida. E aparece o atenção amarelinho, né? Então ele fica ali no cantinho, você pode abrir lá e vai aparecer lá que o áudio não está válido e aí você vai recorrer à solução de converter ou outra coisa assim. Outro erro comum que aparece é quando você vai exportar o vídeo e ele encontra alguma inconstância em um frame, ou seja, é um arquivo que ficou muito grande, por exemplo, quando tem um pixel muito grande e não dá para ler, a memória trava, ou quando tem algum tipo de efeito que ele não consegue processar e aí ele nem consegue processar com placa de vídeo nem na exportação e aí trava. Esse tipo de erro que aparece lá na exportação, ele diz exatamente aonde é o frame que está errado. Então vai aparecer lá, erro, couple move, exportação ao errar, no erro, né? Erro na exportação. Então você, quando for exportar, tem lá dizendo qual é o tipo de erro que está acontecendo. Então na hora que exportou, apareceu um erro. E aí aqui embaixo você vai ver lá, ó, em 2 minutos e 45 segundos aos 8 frames e 2 minutos e 46 segundos a 6 frames. Então, no intervalo de 45 para 46, tem um erro. Basta eu ir lá, verificar o que tem. Muitas vezes não é nada, às vezes é um efeito que você colocou, às vezes é uma imagem que está por cima, às vezes é uma transição, às vezes é um arquivo que você trouxe de fora que é inconsistente, e aí você não vai saber qual é. Quais são as soluções, né? Primeiro, se for uma transição, você muda a transição de lugar. Pode ser que resolva. Segundo é colocar uma camada de ajuste em cima. Às vezes resolve também, colocar uma camada de ajuste em cima. Às vezes, remover o efeito que você tinha colocado. Se for um efeito importante, aí você tem que avaliar o que vale a pena, né? Se
se garantir a exportação ou tentar uma via. E em outros casos, mudar a sequência. Criar uma nova sequência, uma sequência que esteja de acordo com o padrão que você está do vídeo que você quer final, e você copiar todos aquele material que está lá e copiar para essa nova sequência. Em muitos casos, para mim, resolveu. Existe ainda um erro que pode acontecer, que é o erro desconhecido. De repente, você vai exportar, ou você está trabalhando, ou você quer assistir alguma coisa e aparece lá, erro desconhecido. E aí a gente não pode fazer muita coisa. O que a gente tem que fazer é fechar tudo novamente, abrir novamente, se continuar, tentar mudar a timeline ou tentar mudar o projeto, criar um novo projeto e partir do zero para resolver os problemas. Enfim, sempre que aparecer um erro desse, você não precisa ficar agoniado, afobado, né? Porque a gente está ali com prazo para entregar o vídeo, precisando recorrer ao cliente, e eu sei que muitas vezes a gente fica agoniado, mas não, você tem que parar para pensar, tentar ler o que está acontecendo ali, se foi erro na exportação, se foi erro em algum vídeo, se é erro em algum frame lá, ele diz exatamente aonde e qual o frame que você tem que resolver, se é um erro na sua placa de vídeo, se é um erro no arquivo que você trouxe, se precisa trocar a sequência, se precisa colocar uma nova sequência, e existem várias maneiras aí para a gente resolver e não ter esse problema na exportação. Muito obrigado por acompanhar até aqui, espero que tenha sido de grande ajuda para você, e se você tiver algum erro novo ou tiver algum problema na exportação ou na edição, peço que coloque nos comentários, nos avisa aí como é que você conseguiu ultrapassar, conseguiu vencer esse erro, né? E conseguiu aí executar o seu projeto. Não esquece também de curtir, de comentar e de compartilhar esse conteúdo, é muito bom para o canal. Um grande abraço e até mais!